que que acontece? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Rose, eu quero investir, mas ela tá endividada. Ela tem, por exemplo, empréstimo, ela tem financiamento, por exemplo. A pessoa chega e fala, Rose, eu quero investir, mas ela tem um financiamento de uma casa, ainda tem 20 anos para pagar de uma casa. Ela tem um empréstimo, 2 empréstimos, e não dá. Por quê? Porque quando você empresta dinheiro, quando você se capitaliza de terceiros, você, seja emprestando, financiando, de alguma forma, você paga juros. E geralmente esses juros que você está pagando para terceiro, eles são maiores, tá? Eles são maiores do que você vai receber efetivamente investindo. Tanto porque, para iniciar, eu costumo dizer assim, quando você conhece a sua vida financeira através do orçamento, você corta gastos, aí você consegue poupar um pouquinho mais, você consegue se conhecer, gastar menos, economizar quando for comprar o que você realmente precisa, ali você vai poupar. Só que não adianta você... Quando você poupa, a primeira coisa que você precisa é pensar na sua reserva de emergência, por exemplo. Tem pessoas que querem investir, falam, Rose, não, eu quero investir. Mas ela já sai querendo, por exemplo, porque existem perfis de investidores, né? Então, existe o perfil inicial, que é o perfil conservador, geralmente deve ser o inicial, que é aquela pessoa que tem um pouquinho de medo, ainda não entende muito bem, então ela vai investir em renda fixa, ou seja, quando os juros, os juros pago pelo investimento, ele é ali praticamente fixo, você sabe quanto você vai receber e não tem muito risco. Então, o ideal é que a pessoa inicialmente invista em renda fixa e aí depois tem o perfil moderado e o perfil arrojado. O perfil moderado você já começa a investir em renda variável, que são ações, alguns fundos e tal. E esse tipo de investimento, nesse tipo de investimento, na verdade, você precisa necessariamente ter a reserva de emergência. Porque quando você não tem uma reserva de emergência e você investe em você aplica o seu recurso num investimento de renda variável, você pode perder. Sim. E uma outra coisa também não é nem questão de perder, é uma questão de que em muitos dos investimentos você não pode tirar até a data de vencimento desse investimento. Então aí a pessoa faz assim, Rose, eu quero investir, onde eu posso investir? Tá, aí você percebe, você precisa fazer sua reserva de emergência, a gente faz o cálculo da reserva de emergência, que geralmente para quem é CLT são 6 meses de custo fixo, ou seja, você precisa conhecer suas despesas, ter o seu orçamento, saber qual é o seu custo fixo, aí você multiplica esse custo fixo por 6. Ou seja, se você for mandado embora, você vai ter 6 meses para encontrar um novo emprego, você vai conseguir custear os seus custos ali, né, pessoais. Só depois você pode aplicar o seu investimento, depois que você tiver a sua reserva de emergência, que você pode pensar em investir efetivamente, aplicar o seu dinheiro em algo que vai ficar preso até a data de vencimento. Muitos erram, viu, Alexandre? Muitos mesmo. Porque começam a ir na onda desse negócio, dessa modinha de investir, e esses monte de influencers digitais falando isso, e acabam aplicando o seu dinheiro num CDB, por exemplo, que vence daqui a 2 anos, 3 anos, e se ela precisar desse dinheiro, como é que ela faz? Rodou.